Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora você está assistindo esse vídeo, mas o importante é que você está aqui. E eu quero te fazer uma pergunta. Como vai você? Como você está? Como foi a sua noite? Como foi seu amanhecer? Como está sendo o seu dia? Olha só, são muitas perguntas que nós fazemos. E quantas vezes nós fazemos perguntas para Deus? Deus, por que aconteceu isso? Por que eu estou passando por isso? Então eu parei para meditar um pouco sobre esse ponto de interrogação. Por quê? Por quê e por quê? E nós, como seres humanos, nós temos muito isso, de estar perguntando por que aconteceu isso? Por que eu estou passando por isso? Por que eu não fiz assim? Por que eu não agi dessa maneira? Por que eu não respondi dessa maneira? Não é? Mas a Bíblia, a palavra de Deus, também nos ensina a algumas lições. Nós encontramos na Bíblia Sagrada, a Bíblia tem 66 livros, não é? Tem o Antigo Testamento, e lá no Antigo Testamento tem um livro chamado Primeira Reis, Segunda Reis, né? Segundo livro, primeiro livro de Reis, segundo livro de Reis. No primeiro livro de Reis, nós encontramos a história e a vida, mais assim, de um profeta. E um profeta que nós conhecemos as suas histórias, que é o profeta Elias, né? E a gente encontra Elias falando alguma coisa, assim, perguntando ao Senhor, olha Senhor, eu já fiz tudo certo, eu estou sendo perseguido e eu não aguento mais, né? Mas a gente encontra esse Elias também indo no caminho da trajetória dele, ele chega na casa de uma mulher, e de uma mulher que aparentemente era a última solução. Mas o interessante é que quando Elias vai, você vai encontrar isso em 1 Reis, primeiro livro de Reis, no capítulo 17, quando ele vai, que ele prediz contra Acabe, que ele é sustentado pelos corvos. Leia esse capítulo 17 de 1 Reis, você vai encontrar Elias aí. E a gente gosta da história de Elias porque a gente lembra daquela história, daquele pedaço que ele vence os profetas de Baal, aquelas coisas fantásticas, não é? E a gente gosta disso. E como é bom acordar e a gente lê um texto desse, que é uma expressão de fé. Mas ele chega nessa casa dessa mulher e ele está com fome, mas a terra estava passando por fome. Ele profetizou isso. E aparentemente ele seria culpado, não é? Mas olha só, ele chega porque Deus manda ele ir. E ele chega na casa de uma viúva e ele olha aquela mulher e ele diz assim: ei, presta atenção aqui. Traz-me uma vasilha e um pouco de água. Olha, ele pede água. Pedir água é uma coisa normal para quem vem caminhando, quem vem viajando, não é? Mas ele pede uma água para uma pessoa que... a gente pensa assim, o que ele não sabe é que aquela mulher tem um pingo de água para ela e para o filho dela e que ela vai morrer. Não tem mais esperança. Mas o que essa mulher também não estava sabendo é que a esperança da vida dela estava chegando, pedindo água. Olha que coisa linda, que coisa maravilhosa. Talvez hoje você tenha amanhecido o dia dizendo: para mim acabou tudo. E eu quero te dizer: não acabou não. A tua resposta está aí. Olha só, presta atenção às coisas que estão acontecendo. Você está recebendo um milagre na sua vida. E aí a gente encontra aqui que ele diz assim: me traz água. E ela foi buscar. Por quê? Por uma mulher educada. Dá água a uma pessoa que está caminhando, talvez esteja com mais sede do que ela, né? Quem sabe? Mulher gosta muito disso, pensa mais assim na outra pessoa, pedindo água. Qual é o problema? Vou pegar um pouquinho de água e dar. E aí, mas aí, esse profeta Elias, leia a 1 Reis, capítulo 17, diz assim, chama ela e diz assim: traz-me agora também, um bocado de pão na tua mão. Ela vira e disse: misericórdia. E ela diz assim: vive o Senhor teu Deus. Por que ela não disse vive o Senhor meu Deus? Não, ela diz: vive o Senhor teu Deus, que eu não tenho. E aí ela diz uma coisa aqui, vive, chamou
e chamou, traze-me agora. Porém ela disse, vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho. Ó, presta atenção, você que está passando aqui pedindo minha água, e agora pede comida, eu não tenho nem um bolo, eu tenho. Senão somente, mas aí ó o que ela tem. Senão somente, ela diz o que tem. E a pergunta hoje é, o que tens em casa? O que é que você tem? O que é que você tem? Essa é a pergunta. Essa é a pergunta do Senhor para nós nesse dia, nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, o horário que você estiver ouvindo esse vídeo. O que é que você tem aí na sua casa? O que é que você tem como sua propriedade? Essa é a pergunta. E aí, essa mulher, ela diz assim, o profeta chega, pede água, ela dá. Agora ele pede bolo, pão. Ela diz assim, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite. Para quê? Para fazer um bolo e comer com meu filho, para morrer, porque acabou, tá tudo perdido. E aí, interessante que o profeta diz assim, não tenha medo não, temas não, vá e faça conforme a tua palavra. Porém, faze disso primeiro. Ó o que ela diz. Ó, eu só tenho um pouco de farinha e um pouco de azeite numa panela. Vou fazer um bolo para mim e para o meu filho, para que a gente coma e morra. Aí o profeta pega a palavra dela, veja que ela diz o que é que ela tem. Pega a palavra dela e diz assim, ó, conforme a tua palavra, o que você diz que tem aí na panela, que é um pouco de farinha e um pouco de azeite, faz primeiro para mim um bolo pequeno. Veja que ele não pede um bolo grande, ele pede um bolo pequeno. Porque ali era a hora dela provar o que ia no coração dela. Quem era ela, afinal de contas? Ela estava sendo privilegiada de receber um homem de Deus, uma pessoa que estava trazendo, sem ela saber, estava trazendo uma bênção para ela, mas primeiro ela ia abençoar aquele homem. E como é maravilhoso nós abençoarmos uma pessoa. Olha só, é o versículo 13 do capítulo 17 de 1 Reis. Traze-mo para fora, depois farás para ti e para teu filho. Primeiro você faça para mim um bolo pequeno. Por quê? A farinha era pouca, o azeite era pouco. Então ele pede, faz um bolo pequeno e traz para mim aqui fora. Ele não está dentro da casa dessa mulher. Olha só para isso. E ela faz. E ela diz, porque aí o profeta diz uma coisa para ela, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel. Ela não disse o teu Deus? Aí ele está dizendo o que é que o Deus dele está mandando fazer. A farinha da sua panela, da panela que você está dizendo que tem um pouquinho de azeite e um pouquinho de farinha, não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Pronto. Ela confessa ao profeta, que ela não sabe que é profeta, mas é um homem de Deus, é uma pessoa que ela diz o teu Deus. E ela diz, eu não tenho, eu só tenho um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, vou fazer um bolo, vou comer e vou morrer junto com meu filho. Ele diz, não, primeiro vai lá, pega, faz um bolo pequeno para mim. Só que tem uma coisa, esse Deus que eu sirvo está dizendo que nem a farinha da tua panela, nem o azeite da tua botija vai acabar até que passe, que a chuva venha sobre a terra. E aí uma coisa acontece interessante, olha o versículo 15. Ela vai e ela faz conforme o profeta fala que ela faz. E o milagre acontece. Olha só, da panela a farinha se não acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que falava pelo ministério de Elias. Por que aconteceu esse milagre? Porque essa mulher obedeceu. Essa mulher, ela fala o que ela tem. O profeta aqui não pergunta a ela, o que é que você tem aí? Não, é diferente. Quando a gente vai para o livro de 2 Reis, no capítulo de número 4, chega uma mulher, porque Eliseu foi o sucessor de Elias. E chega uma mulher que pertencia uma das mulheres dos filhos dos profetas, chama Eliseu e diz assim, olha aqui, o meu marido morreu e eu tenho 2 filhos e os credores não deu tempo de pagar o que ele devia e meu filho vai ser levado. Era um costume da época, era uma lei. E aí ela diz assim,
E Eliseu lhe disse, olha o versículo 2 do capítulo 4 de 2 Reis. Nós falamos do primeiro Reis, capítulo 17, falando do profeta Elias. Agora nós vamos falar de Eliseu. E ele diz assim, diferente de Elias, Eliseu faz uma pergunta. Eliseu diz assim, e Eliseu lhe diz, quando ela conta o que está acontecendo, Eliseu diz, que te hei de fazer? Declara-me o que é que tens em casa. Então essa é a pergunta, o que é que você tem em casa, na sua casa material e na sua casa espiritual? O que é que você tem em casa? E o profeta pergunta, o que é que você tem em casa? E ela diz, a tua serva. Veja que a mulher, a viúva de Sarepta, diz a Elias assim, o teu Deus. Aí aqui, essa mulher que está falando com Eliseu, que perdeu seu marido e tem 2 filhos, diz assim, a tua serva não tem nada em casa. Mas aí, interessante que ela para, é como que dá aquele estalo que a gente diz, deu um estalo na minha cabeça. Ela diz assim, mas a tua serva não tem nada em casa. É o versículo 2 de 2 Reis, capítulo 4. Senão, aí ela lembra, senão uma botija de azeite. Então, ela tinha alguma coisa em casa. E a pergunta é, o que é que você tem em sua casa hoje? O que é que você está precisando hoje? Pegue isso que você tem, coloque diante de Deus com fé, que o milagre vai aparecer na sua vida. Muitas vezes nós fazemos perguntas a nós mesmos. Não é assim? Quantas vezes a gente se pergunta? E às vezes a gente diz assim, fulano está conversando só. Né? Quantas vezes a gente já acordou e disse, por que está acontecendo isso comigo? Por que eu estou passando por essa situação? A resposta é, o que é que você tem em casa? O que é que você tem que talvez esteja impedindo a sua comunhão com Deus? O que é que você está cultivando dentro de você que está te afastando da presença de Deus? Hoje é o dia de parar e fazer essas perguntas. E fazer uma faxina de alma, uma faxina no coração. Abençoe as pessoas. Creia no poder de Deus. Mas missionária, você não sabe, está me faltando alimento na minha casa. Veja se você não tem um pouquinho de azeite. Veja se você não tem um pouquinho de farinha. Veja se você não tem um ovo só na geladeira. Lembre daquela receita que você aprendeu. Faça alguma coisa com as suas mãos. Produza alguma coisa com aquele pouquinho que você tem. Ofereça na vizinhança. Teve uma vez que eu ia fazer uma viagem missionária. E eu não tinha dinheiro suficiente para estar naquele lugar e em alguns lugares que não tinham como me abençoar financeiramente. E eu me lembro que, sabe o que foi que eu fiz? Eu trabalho às vezes, faço às vezes trufa, pão de mel, ovo de Páscoa, essas coisas com chocolate. E eu tinha um pouco de chocolate e eu tinha uma quantia de dinheiro que dava para eu comprar mais um pacote de chocolate e alguns recheios. E sabe o que eu fiz? Eu aprendi a fazer o tal do pão de mel. E fiz os pão de mel e eu ia para as igrejas, ou eu ia para nos vizinhos, nos amigos, eu dizia, esse pão de mel é o pão de mel missionário. As pessoas que compravam aquele pão de mel estavam me abençoando na minha viagem missionária. E foi uma bênção, porque as pessoas compravam, muitas vezes, teve pessoas que disseram assim, eu vou comprar para dar para outra pessoa, porque eu não como pão de mel, mas eu estou abençoando a sua viagem missionária. E foi maravilhoso, foi uma viagem linda, onde nós ganhamos almas para Jesus, nós pregamos a palavra de Deus. Isso é maravilhoso. O que é que você tem, que você pode fazer? Então, pegue isso que você tem. A minha fé está pequena, pegue essa fé pequena aí mesmo e coloque diante de Deus, e essa fé vai ficar grande, suficiente para que você caminhe. Então, nós encontramos aqui exemplos de pessoas que disseram, eu não tenho nada, mas eu tenho só um pouco de farinha e um pouco de azeite, e Deus multiplicou. Nós temos aqui uma mulher que diz, eu não tenho nada, a não ser uma botija com azeite. E o profeta diz, vá, tome vaso emprestado dos seus vizinhos, feche a tua porta e ore. E o azeite encheu os vasos, e essa mulher, que não tinha nada,
mas foi em busca de uma palavra do profeta e foi abençoado por Deus, acreditou, porque essa mulher podia muito bem ter recebido essa palavra e não ter obedecido e não ter acreditado. E uma coisa que chama a atenção dessa mulher, o azeite é transbordado, aumenta, não se perde, e ela, de mulher que estava devendo, precisando de um socorro, recebeu o socorro de Deus através do profeta. Seja canal de bênção na vida de alguém, abençoe a vida de alguém. Às vezes alguém está precisando só de uma palavra tua, ou mesmo de uma ajuda material. E você diz, mas eu só tenho esse pouquinho para mim. Ore a Deus, tire uma parte, abençoe essa pessoa e você vai ver quanto voltará para você, para a glória e para a honra do nome do Senhor Jesus. Deus é o mesmo Deus de antes e é o mesmo Deus de agora. Ele faz milagre, ele multiplica. E a gente continua, a palavra de Deus, ela é maravilhosa. Ela nos ensina a acreditar em Deus, acreditar em nós mesmos, no nosso potencial dado por Deus. Então, que nesse dia a palavra de Deus chegue no seu coração e acredite, você é capaz. Coloque Jesus na frente, peça a Ele orientação e faça. Deus é maravilhoso. Deus faz coisas que você não entende, mas é Deus que faz. Beijo no seu coração. Até o próximo vídeo. Deixe seu gostei, deixe seu comentário, compartilhe com mais alguém. É muito bom saber que o Senhor está nos abençoando e vai continuar abençoando a sua vida. O que é que você tem em casa?